Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Faz a sua pergunta aqui que eu já estou com o WhatsApp na mão para perguntarmos aí sobre acidente de trânsito. Doutor Irlan, infelizmente, né? Esse é um conhecimento que a gente tem que ter, mas não precisa ter que usar não, né, doutor Irlan? É verdade, e é algo que todos nós estamos sujeitos, né, no verdade. dia a dia, uma situação que você pode participar como autor, como vítima, como um terceiro que estava no lugar errado na hora errada. Então é bom a gente conhecer os nossos direitos para poder reivindicar em determinado momento. Então, o que fazer quando ocorre um acidente de trânsito, doutor Irlan? Olha, Carol, a primeira coisa é se preocupar com as pessoas envolvidas. Por quê? Porque muitas vezes num acidente as pessoas às vezes ficam preocupadas com os danos materiais e às vezes existem danos na vida da pessoa ou danos, por exemplo, no seu corpo, situações que às vezes são internas e que nem parecem, mas então assim, é importante preocupar com a pessoa, as pessoas envolvidas. Há necessidade, por exemplo, de chamar o SAMU, há necessidade de um acompanhamento médico, isolar o local e chamar também a polícia militar em determinados casos. Por quê? Porque obrigatoriamente é necessário lavrar um boletim de ocorrência. Mas no caso até do SAMU, da polícia vir, do SAMU tem que ter a vítima, claro, mas da polícia vir também é necessário vítima, né, doutor Irlan? Com certeza. Não é qualquer batida, mesmo que não tenha vítimas, que a polícia ela se desloca para o local que você Exatamente. E também, Carol, nesses casos onde a vítima, são os casos onde acontecem as perícias. E é muito importante a realização da perícia, por quê? Porque às vezes em determinados acidentes é a versão de um contra a versão do outro. Sim. E quando não se tem vítima, normalmente o órgão de trânsito recomenda que você retire os veículos do local, justamente para ajudar na fluidez do trânsito e também para evitar que outros acidentes possam acontecer. Sim. Então, se tem vítima, necessariamente precisa chamar a polícia, não precisa retirar o veículo do local, porque às vezes as vítimas estão até presas ali nas ferragens, e também chamar o SAMU para prestar o socorro o mais rápido possível. Às vezes as pessoas ficam desesperadas dependendo da circunstância e retiram a vítima do ambiente que ela está ali, podendo ocasionar danos ainda e lesões ainda maiores. O fato da pessoa às vezes acontecer ali um acidente, doutor Irlan, e aí normalmente começa aquela tiração de foto. Isso. Hoje em dia isso tem sido algo comum. Né? Isso também ajuda. É muito importante. Por quê? Porque você precisa documentar aquilo que aconteceu no momento. E às vezes as pessoas, elas no afã de resolver a situação, elas esquecem, por exemplo, de tirar fotos da posição que os carros ficaram. Então vamos imaginar que cada um diz que está correto e no futuro, se precisar de uma ação judicial, alguma coisa para definir quem está correto, o juiz, por exemplo, não teria nenhum parâmetro. Mas com as fotos, sim. Né? Hoje em dia, Carol, está muito fácil, né? Você tira o celular e tira as fotos, né? No passado, muitas pessoas andavam com máquinas fotográficas dentro do carro, porque se acontecesse alguma coisa, elas já tiravam uma foto para poder, a partir daquele momento ali, documentar. Ou seja, quanto mais você documentar, melhor. Pergunta, doutor Irlan. Sim. Infelizmente, a pessoa é acometida ali num acidente de trânsito e o motorista do outro veículo quer fugir. O que fazer? Eu tô vendo, eu já vivi várias experiências. Estou me vendo em várias circunstâncias dessas aí, doutor Irlan. Pois é, então. Como proceder diante de uma situação dessa? Quer dizer, então, que o quadro hoje, o seu advogado, está sendo algo pessoal, né? Infelizmente, eu já estive envolvida, não em muitos acidentes, mas eu já tive gente que fugiu. Isso. Já tive de tudo um pouco. Então, vamos lá. A pessoa, você percebe que a pessoa vai fugir. Você precisa anotar, no mínimo, a placa da pessoa, do carro envolvido no acidente. Por quê? Se você anota a placa, você pode realizar o boletim de ocorrência posterior
Não tem nenhum problema. Você pode ir numa companhia de trânsito ou numa delegacia e fazer o boletim de ocorrência, ou seja, relatar o que aconteceu, inclusive que o condutor fugiu. Acontece em muitos casos, Carol, que o condutor foge quando, por exemplo, ele não tem carteira, ou seja, ele não é habilitado, o carro pode ser roubado, ou ele bebeu, né? Tá lá, bebeu demais. Isso. Porque já aconteceu isso comigo. Ele quer ir embora porque ele está todo errado e ele não quer se justificar. Então, por exemplo, vamos imaginar, ele não tem carteira de habilitação, certo, mas ele não foi o culpado pelo acidente. Mas pelo fato dele não ter habilitação, a responsabilidade é dele. Ele está alcoolizado, mas não teve responsabilidade, não foi o culpado, ele não deu a causa. Sim. O outro veículo que foi o culpado. Porém, como ele está alcoolizado, ele vai ser responsabilizado pelo acidente. Então, isso é muito importante. A pessoa tem que, no mínimo, anotar o número da placa. E como que a pessoa, por exemplo, faz? Eu tô indo, por exemplo, o outro está errado, ele quer fugir, você viu que ele está sem a carteira, ele está alcoolizado, mas mesmo assim a polícia não vai até o local, né? E ele não vai querer ir com você. Claro, fazer, existem situações onde há o acidente e o condutor foge, que você pode entrar em contato imediatamente com a polícia, porque tem vítima, e aí a partir desse momento, muitos casos a polícia vai até o local, desde que você tenha anotado a placa e passe para a polícia, porque ela tem como identificar essa placa. Outra coisa importante, existe um aplicativo chamado Sinesp, que você pode baixar tanto para quem tem Android ou quem tem celular Apple. Você pode baixar e você, com a placa, você consegue conferir se aquele carro foi roubado, se aquele carro tem algum impedimento. Então chama Sinesp Cidadão. Você baixa e você joga a placa, naquele momento você já sabe. E você pode, nós estamos aqui com o seu advogado, Dr. Irlan Mello, falando sobre acidente de trânsito. Pode enviar pergunta no 98402-9756, 98402-9756. Doutor Irlan, como fazer para provar aí os prejuízos? Então, uma boa pergunta também é o seguinte, primeiro, então, nós já demos uma dica que é fotografar tudo. Ok. Não é? A segunda dica, muito importante, é fazer o boletim de ocorrência. E a terceira, para você comprovar os prejuízos e no futuro você receber de volta tudo que você foi prejudicado, é fazer no mínimo 3 orçamentos. Por quê? Se você tiver que entrar com uma ação na justiça, o juiz ele vai querer 3 orçamentos para demonstrar qual que é o valor médio do conserto. Então, assim, você não é obrigado, por exemplo, a aceitar qualquer oficina ou a oficina que a pessoa está te oferecendo. Você pode sim, numa oficina autorizada, desde que você tenha 3 orçamentos no mínimo para documentar o seu prejuízo efetivo. E nós estamos falando de prejuízo material em relação ao veículo. Porém, podem acontecer outras espécies de prejuízo, como, por exemplo, o dano moral. Pode acontecer também lucros cessantes, que é quando a pessoa ela utiliza o carro como um instrumento de trabalho e passa a não poder utilizar por conta do acidente. Isso tudo tem como quantificar e cobrar judicialmente. Certo. Doutor Irlan, o boletim de ocorrência tem que ser realizado logo na hora do acidente ou, por exemplo, às vezes está mais tarde, tirou foto e tal, e a pessoa, por exemplo, eu não quero ir na polícia não, mas você tirou lá tudo. Eu posso, às vezes, tarde, não ir naquele momento na delegacia e posteriormente no outro dia? Como tem um prazo? Não, sem problema nenhum. É possível sim você não realizar o boletim de ocorrência naquele momento, no dia seguinte ou até 48 horas depois. É importante que não deixe passar muito tempo, salvo nos casos, por exemplo, quando a pessoa fica internada, né? E aí, nesses casos, normalmente a polícia militar vai até o local. Certo. Então, assim, é importante fazer no máximo em 48 horas para resguardar os direitos. Mas é ideal tentar levar o outro condutor também. É o ideal para que cada um dê a sua versão. Certo. Mas se não for possível, então no dia seguinte você faz o boletim de ocorrência, sabendo também que o outro envolvido também poderá fazê-lo. E vamos falar então sobre seguro de acidente. Em caso de seguro de acidente, certo. Devo acioná-lo?
Então, é uma boa pergunta. Por quê? Se eu sou responsável pelo acidente, eu devo acioná-lo, com certeza absoluta. Porém, se eu não sou o responsável, eu preciso verificar se o outro veículo ou os outros veículos envolvidos e que são causadores do acidente têm o seguro. Se ele tem esse seguro, desde que você tome todos os cuidados que nós falamos anteriormente, de documentação, para você se resguardar, você pode utilizar o seguro do terceiro, ou seja, daquela pessoa que foi a causadora do acidente. E aí você não perde o que as seguradoras chamam de bônus, né? Quando você não utiliza o seguro e aí você tem vantagens na hora da renovação. Certo. Agora, se a outra parte não tem seguro e você tem seguro, é importante que você acione, pague o valor da franquia que tem que ser pago e depois a própria seguradora que vai buscar uma ação regressiva contra aquele causador do acidente. Entendi. A pessoa que está ali envolvida no acidente, ela pode resolver ali, criar um acordo, ela e o outro do outro veículo, ali alguma coisa a par, um acordo fora de acionar seguro, enfim. Isso pode acontecer? É ilegal? É incorreto? Então, Carol, poder acontecer pode. A grande questão é o seguinte: é uma pessoa que se envolve num acidente, num momento de dificuldade que ela está ali, eu pergunto, essa pessoa é confiável? Então, se eu faço um acordo, por exemplo, eu abro mão de fazer boletim de ocorrência, eu abro mão de documentar tudo e aceito o acordo que está sendo feito ali, eu tenho uma garantia que esse acordo será cumprido? E depois, se ele não for cumprido, como que eu vou fazer para poder receber os meus prejuízos? É claro que em situações, por exemplo, onde o dano é muito pequeno, às vezes as partes trocam cartões ali naquele momento, falam assim, não, vamos resolver, e aí a pessoa acaba resolvendo. Porém, é um risco de depois ele não conseguir receber porque ele não documentou. Entendi. Não é? Se tem vítima, como proceder, doutor Irlan? Porque é meio desesperador, né? Infelizmente, exatamente. Quando há vítima, a situação ela pode sair meio fora do controle, né? Sim. Quando tem vítima, normalmente você precisa acionar a Polícia Militar e o SAMU. Agora, depois de resolvida essa circunstância, por quê? Porque normalmente vai se levar para um hospital e ali vai ter o tratamento e tudo mais. Aí o que acontece? A vítima tem direito ao recebimento do seguro DPVAT. Então ela pode receber um seguro DPVAT e aí o seguro ele tem valores especificados em caso de invalidez permanente, em caso de até de morte também você tem a questão do DPVAT, as sequelas, reembolso de despesas hospitalares, ou seja, às vezes a pessoa está ali e ela tem despesas e ela também tem direito de recebimento. E aí, Carol, eu não sei se os nossos telespectadores vão se lembrar, mas com certeza você vai se lembrar que há mais ou menos uns 6 meses atrás o meu tio sofreu um acidente, nós pedimos oração, né? Ele passou por todo esse processo, mas graças a Deus ele já está bem, já está em casa, já retomou a sua rotina. Então assim, mas porque ele foi atendido imediatamente. Então assim, é muito importante que quando haja um acidente, que imediatamente você chame o socorro médico através do SAMU e tome todos os cuidados necessários para que aquela pessoa seja atendida, porque às vezes a vida ou a morte está naquele momento ali que você vai agir. Você pode e deve enviar a sua pergunta por escrito. Tem gente enviando aqui por áudio. Áudio não tem como ouvir, porque nós estamos aqui ao vivo. Mas por escrito vai ser um prazer poder tirar a sua dúvida. 98402-9756, 98402-9756. Doutor Irlan, fala um pouquinho sobre essa questão de acidente de trânsito e o DPVAT. Isso, o DPVAT é um seguro de trânsito que ele é pago. Agora, importante o seguinte, independentemente do carro envolvido no acidente ter ou não pago o seguro, a seguradora, ou seja, é algo nacional, ela vai efetuar o pagamento. E muitas pessoas, às vezes, Carol, não sabem, por exemplo, que, um acidente ocorrido num ônibus
Normal, que a gente pega todo dia para ir para trabalhar, ir para a escola, para os nossos compromissos. Um acidente ali também pode gerar direito à indenização pelo DPVAT, dependendo das circunstâncias que aconteceram. Ou seja, houve uma invalidez permanente, parcial, houve algum gasto, houve algum prejuízo, o DPVAT pode ser acionado e vai pagar uma indenização de acordo com a gravidade do evento. Então você está lá às vezes no ônibus e acontece um acidente, você tem direito ao seguro DPVAT. E outra coisa importante também é que o seguro DPVAT não depende de intermediário. Você pode ingressar você mesmo diretamente e receber. Não precisa de advogado, não precisa de despachante, não precisa de corretor. Diretamente você consegue receber o seguro, desde que você tenha toda a documentação necessária. Aqui tem pergunta também chegando aqui, Sim. doutor Erlan. Quais os prejuízos indenizáveis num acidente de trânsito? Então, quais são os prejuízos? Isso é importante, né? Os danos materiais, ou seja, os danos no veículo. Certo. Os lucros cessantes. O que é o lucro cessante? Vamos imaginar que o envolvido no acidente era um taxista. E ele ficou, por exemplo, 10 dias sem o veículo. Então, ele teve lucro cessante, ele deixou de receber um valor que ele receberia mensalmente. Então, isso também é indenizável. E a maioria dos seguros de veículos também tem essas previsões para você receber os lucros cessantes. Existe a questão também do dano estético, porque às vezes o acidente pode gerar uma deformidade na vida da pessoa. Nos casos, por exemplo, de invalidez parcial ou invalidez permanente, que a pessoa pode perder um membro ou ela tem uma sequela permanente em relação ao acidente, também é um direito de indenização. E os piores casos, que são casos, por exemplo, de dano moral, onde uma pessoa morre no acidente. Então a família tem direito de uma indenização, além disso tudo que eu falei, uma indenização por dano moral. Por quê? Porque ela perdeu um ente querido. Então todos esses danos são indenizáveis, é uma gama de situações que todas as pessoas, por exemplo, que bebem e dirigem deveriam pensar. As pessoas que dirigem sem habilitação deveriam pensar e as pessoas que dirigem também com habilitação vencida. O veículo, na verdade, é uma arma. E a gente tem que evitar, né, utilizar isso para prejuízo do nosso próximo. Tem pergunta chegando aqui, doutor Erlan. Posso consertar o carro antes de entrar na justiça? Pode, desde que você tenha 3 orçamentos e que esse orçamento desse conserto seja o mais em conta, para evitar depois que o juiz entenda que você está fazendo uso arbitrário das suas próprias razões, ou seja, você está resolvendo a situação sem dar a possibilidade da outra parte intervir e também opinar, porque no final das contas ela que vai ter que pagar. Tem pergunta também chegando. Sim. O que fazer quando o veículo for apreendido em razão de documentação vencida? Alguma coisa assim? Acontece, né, Carol? Vamos imaginar que a pessoa está ali naquele momento de acidente de trânsito e aí chama a polícia e aí a polícia percebe que a documentação está vencida, o veículo vai ser apreendido. Então ele vai ser apreendido, é necessário ir ao Detran, efetuar o pagamento das multas que geraram a apreensão desse veículo. Outra coisa importante também, só consegue retirar o veículo a pessoa cujo nome consta na documentação do veículo. Então, se você está dirigindo o carro de um terceiro e vai tentar no Detran retirar esse veículo, você não vai conseguir, salvo se você tiver uma procuração reconhecida firme em cartório, uma autorização expressa do proprietário para retirar aquele veículo. Então, assim, é importante essa questão de documentação. E outra coisa, o Detran tem estacionamentos, empresas que guardam esse carro, fica com esse carro apreendido. Eles cobram diárias e as diárias não são baratas. Então, é importante resolver o mais rápido possível, porque senão, Carol, chega numa situação que o valor para retirar o carro do pátio do Detran ou da empresa terceirizada que está guardando o carro é mais alto do que o valor do veículo e aí é por isso que a gente vê pátios tão lotados. É verdade, estão lotados e fala, gente, o que é isso? Exatamente, porque às vezes não compensa mais retirar o carro. Doutor Erlan, tem pergunta chegando aqui. O veículo que bateu no meu carro estava sendo dirigido por outra pessoa, que não o proprietário. Certo. Quem que responde pelos prejuízos causados? Excelente pergunta, por quê? Quem responde é o terceiro
que estava dirigindo o veículo, porém o proprietário também é responsável, na medida de que, se o terceiro não efetuar o pagamento dos danos, o veículo pode ser penhorado para pagar esse valor. Então, numa eventual ação de indenização pelos prejuízos causados pelo acidente, não só o terceiro tem que ser colocado como responsável, mas também o proprietário do veículo, porque no futuro, se o terceiro não efetuar o pagamento, o veículo pode ser penhorado para efetuar o pagamento da dívida. Entendi. Tá certo? Envia sua pergunta para cá, 98402-9756, 98402-9756, nosso WhatsApp. Envia por escrito, nós estamos aqui com o doutor Irlan Mello, o seu advogado, e falando sobre acidentes de trânsito. Tem pergunta chegando aqui para o senhor? Sim. É porque eu estou vendo se aparece o nome dela. É a Maria. Bom dia, a paz do Senhor. A paz, querida. Gostaria de saber do advogado se quando a gente dá entrada aí no seguro por morte e eles ficam pedindo documentos, ela falou que vai enviando e nada. E já tem 2 anos que ela tenta. Queria uma orientação com relação a isso. Olha só, se você juntou toda a documentação necessária e até agora não recebeu, meu conselho para você é procure um advogado de confiança e ingresse com ação na justiça. Porque o prazo médio de pagamento desse tipo de seguro são 6 meses, de 2 a 6 meses. Se ultrapassou, e no seu caso ultrapassou em muito esse prazo, talvez seja o caso de você ingressar com uma ação judicial. Você pode entrar diretamente nos juizados especiais e aí você vai receber mais rapidamente. Normalmente as audiências estão sendo marcadas com 3 meses de antecedência. Tem outra pergunta que também chegou para o senhor, doutor Irlan. Sim. E quando a vítima estava bêbada, é atropelada e é fatal, o que fazer? Sim, mesmo assim, nós estamos dizendo de uma vítima que estava bêbada e ela foi atropelada e faleceu, não é isso? Isso. A família tem direito de receber o seguro DPVAT, ou seja, o seguro por morte, se caso ficar comprovada a responsabilidade do causador do acidente, porque, por exemplo, ela estava bêbada, mas estava, por exemplo, na calçada. E aí o motorista que foi o responsável pelo acidente, ou seja, a vítima não tinha nenhuma responsabilidade, também é passível... A vítima foi o bêbado. Exatamente. Então é passível de indenização por danos morais também, lucros cessantes. Às vezes essa pessoa era um arrimo de família, né? Ela estava naquele momento ali, mas ela foi vítima. Então ela tem direito de receber uma indenização também e isso ela pode ingressar com a ação que com certeza ela vai receber. Tem uma pergunta aqui. Bom dia, minha família sofreu um acidente em 2008. Estavam em 5 pessoas. 4 receberam seguro e a mãe dessa pessoa nunca recebeu. Está com uma advogada e sempre diz que ainda não deu certo. Como assim? Isso pode acontecer, doutor Irlan? Olha, não é algo comum de acontecer, né, Carol Certo. e telespectador. Porém, como ela disse que está com um advogado, então provavelmente houve uma ação judicial e nessa ação judicial pode ser que o juiz entendeu que somente os 4 teriam direitos e essa pessoa não. Qual que é o meu conselho para você? Procure o seu advogado e peça a ele uma cópia da sentença. Houve recurso para o tribunal? Peça uma cópia do acórdão. Houve recurso para Brasília? Qual é a situação do processo? Procure entender a situação. Por quê? Porque se ele está dizendo que ainda não deu certo, então pode dar certo. Mas precisa de uma ação judicial para ter certeza disso. Tem aqui, bom dia, meu nome é André, de Salvador. Deus abençoe, André. Ele envolveu num acidente, bateu e... bateram no carro dele, ele só fez um orçamento. Ele falou, porque sou taxista, enfim. E acabei fazendo no primeiro. Se ele pode colocar isso, ou se ele pode entrar na justiça com apenas um orçamento. Primeiro, né, um bom dia para você de Salvador, né? Recentemente eu estive lá no bairro chamado Rio Vermelho, muito bom, muito gostoso, né? Salvador é uma terra maravilhosa. Veja bem, você pode entrar só com esse orçamento. Agora, a outra parte pode questionar isso. Mas a minha sugestão para você é, já que você só tem um, então ingresse com a ação, com esse orçamento para que você possa receber. Outra coisa importante, você disse que é taxista. Eu não sei qual que é o órgão que gerencia o trânsito aí em Salvador, mas você procure esse órgão e pegue dele uma declaração de quanto você fatura em média por mês e utilize isso como um pedido de lucros cessantes. Aqui em Belo Horizonte, a BH Trans fornece esse documento informando qual o valor que a pessoa recebe
por mês, e esse documento vai servir de parâmetro para o juiz estabelecer os lucros cessantes que você teve pelo fato do seu carro ficar parado determinado tempo. Só para terminar, são muitas perguntas. Meu nome é Vanessa, moro em Betim. Quanto tempo aí que pode para receber o DPVAT? Para receber o DPVAT são de 2 a 6 meses, é o normal. Agora, para ingressar com a ação, o prazo são 3 anos. Então, você não pode deixar passar o prazo de 3 anos, porque há uma prescrição e a partir daí você não mais tem direito de ingressar com a ação. Você perde o direito de entrar com o processo. Então, é importante você não perder o tempo, né? Tem um ditado, Carol, que você conhece, que diz assim: o direito não socorre aos que dormem. Então não durma, né? Fique atento e busque o seu direito. Esse é o nosso objetivo no quadro Seu Advogado. Instruir as pessoas, instruir você, para que você possa exercitar o seu direito da melhor maneira possível. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.